Mecânica quântica, dia 10/7/2024, quarta-feira, série Quântica Revelada. E hoje nós iremos abordar visão geral da mecânica quântica e sua importância. A mecânica quântica é uma teoria fundamental da física que descreve o comportamento da matéria e da energia em escalas atômicas e subatômicas. Ela surgiu no início do século XX, revolucionando nossa compreensão do mundo microscópico e abrindo novas fronteiras para a ciência. Primeira coisa que eu acho que uma pessoa que vai começar a estudar quântica ou quer saber sobre quântica é estudar a história da quântica. Tem que ir lá. Hoje tem internet, inteligência artificial, tudo. É só você buscar ali os caminhos, né, da evolução do estudo quântico para que você possa se ambientar, né? E aí a primeira coisa que eu quero abrir aqui, e aí eu vou abrir aqui o nosso chat para conversar. A primeira pergunta que eu quero colocar para vocês é a seguinte situação. O ser humano surge da matéria e torna-se energia. Então, é uma pergunta, tá? O ser humano surge da matéria e torna-se energia, ou é energia que se torna em matéria? Então, aqui tem um chat do lado, vocês podem fazer a pergunta, vocês podem colocar o pensamento de vocês, mas a primeira coisa que eu quero perguntar, e aí, claro que quem assistiu a palestra está em vantagem, quem assistiu os blocos de construção da matéria está em vantagem, mas a primeira pergunta que eu quero fazer para todo mundo que está aqui com a gente presente e para as pessoas no Conhecimento Play é a seguinte situação. O ser humano, ele é matéria e se torna energia, ou ele é energia e se torna matéria? Qual a opinião de vocês que estão com a gente na sala? É importante que vocês deem opinião, tá? É importante que vocês interajam com a gente. Então, é fundamental, inclusive, porque nós estamos gravando, né, e vai estar no Conhecimento Play para centenas de pessoas. Então, qual a opinião do chat? Nós somos matéria e viramos energia, ou somos energia e viramos matéria? Tânia Roxo colocou a energia vem primeiro. Obviamente, Tânia seguiu a palestra e Tânia também viu a live sobre blocos da construção e é estudiosa também, então ela colocou essa situação, que a energia vem primeiro. Somos energia e viramos matéria. Então, eu vou voltar aqui para a nossa apresentação e vou colocar para vocês a seguinte situação. E isso é uma das bases para que quem está e vai seguir essas lives sobre quântica, e vocês podem ver que como quântica não é ensinada na escola, a maioria das pessoas não tem nem interesse, né? É fato isso. Só que elas estão vivendo no mundo quântico já. E aí, vocês vendo este desenho, você vai ter uma noção do que a gente vai explicar. Então, preste atenção. Tudo que existe no universo começa no nível de energia, então nos quarks e gluons, e aí só assistir a live, os blocos da construção que está em Conhecimento Play. Tudo está aqui no nível energético, e ele vai indo até a questão do átomo. A partir do átomo, começa-se as construções das moléculas. E quando eu estou falando sobre isso, eu digo que é tudo que existe no universo, até chegar à matéria. E não é o contrário. Apesar da seta estar mostrando o caminho contrário, olha, na realidade, ele está descrevendo o processo da construção da matéria. Então, na realidade, estas setas deveriam estar ao contrário, tá? Eu não sei, a pessoa que fez teve uma intenção, mas a intenção dela não ficou bem legal, não. Eu acho que deveria ser o contrário. Então, a partir de partículas fundamentais, e aí vocês vejam que nós falamos isso na palestra, nós falamos isso nos blocos de construção da matéria e estamos repetindo aqui, porque isso é o básico para um entendimento mais amplo de tudo que vai ser explicado. Então, a partir da energia, você tem a sequência de eventos que levam à matéria. Então, antes de você ser matéria, o processo que te gera e tudo à sua volta e tudo no universo começa em energia. Então, se a gente pudesse definir as coisas, energias e frequências no universo definem as coisas. Então, a partir daqui, isso já muda e vai mudar conforme a gente for avançando o conceito, a visão das coisas por parte das pessoas, tá? O corpo humano é feito de tecidos e órgãos, e os mesmos são compostos de trilhões de células. Acho que ninguém discorda, né? A cada célula é composta de moléculas, e essas moléculas são feitas de átomos. E os átomos são compostos de partículas subatômicas.
E as partículas subatômicas são compostas de energia. Quando somente e rapidamente, porque, de novo, eu insisto, assistam em Conhecimento Play os blocos de construção da matéria, lá a gente detalha isso aí, mas rapidamente passando, é interessante dizer o seguinte, que os quarks e gluons estão ali operando em velocidade quase da luz, e eles estão num processo cinético que está gerando energia. E, inclusive, esses processos nos colisores e nos estudos no mundo subatômico conseguem gerar outros elementos. E partículas fundamentais não são apenas quarks e gluons, existem outras partículas também, tá? Então, dito isso, uma coisa tem que ficar claríssima para começar um estudo sobre quântica, que tudo começa na energia, tudo vem da energia. Então, em última definição, aqueles que acreditam, porque não é a maioria não acredita, é numa força maior criadora, ela é energética. E ponto passivo. E é uma coisa interessante até para quem já leu as escrituras que Moisés, ele não, o próprio Criador diz para ele, se você não pode me ver a minha face, porque senão você morreria. O processo de criação da energia, a energia que vem de um designer criador supremo, vamos dizer assim, ela é inconcebível, não tem como se imaginar, né? Porque deu origem a todas as leis e tudo que existe no universo. Para quem não acredita, fica a situação de ficar raciocinando como algo surge do nada, né? E aí ela vai ter que ficar imaginando que se não existe um criador, como tudo isso existe. Aí é a mente de cada pessoa. Aqui diz o seguinte: se a mecânica quântica não o chocou profundamente, você ainda não entendeu. Tudo o que chamamos de real é feito de coisas que não podem ser consideradas reais. E isso realmente é algo impressionante. Porque tudo que você imagina, que entende, são conjecturas, são desenhos feitos pela mente humana, mas de fato não é assim. Então, por exemplo, rapidamente, sem entrar aqui nos aspectos que nós vamos seguir um roteiro, você imagina que o átomo é isso aqui, ó, porque você viu isso na escola, porque você vê isso numa representação, você vê isso em desenhos, você vê isso em uma série de formas, né? Mas não é exatamente assim, porque a questão da dualidade onda-partícula, ela já te coloca numa situação bem complexa. Essa coisa do observador no colapso de função de onda, as pessoas acham que a gente, quando fala isso, está falando de um ser humano observando a onda e ela se colapsando em uma partícula. Isso é impossível. Nós estamos falando do mundo subatômico. As pessoas não veem isso. Então, por que sempre quando se fala do colapso de função de onda, se fala do observador? Porque o observador ali é uma máquina. É uma máquina. Isso tem que ficar claro. Já houve experimentos do gato lá, de Schrödinger, que o gato está na caixa, pode estar morto ou vivo. Teve gente na internet colocando um gato dentro da caixa para tentar demonstrar um experimento que, na realidade, ele é no mundo subatômico. É apenas o Schrödinger tentando explicar um pensamento, uma forma de visão da teoria relacionada à quântica e dos processos quânticos. E então, colocar um gato dentro da caixa não tem, a pessoa não entendeu nada. Então, o colapso de função de onda não é que você, dentro do mundo macroscópico, a gente vai falar sobre isso, tá aqui, eu não sei se a live acaba hoje. É uma coisa importante ser dita, porque eu acabei tentei fazer um resumo e acabou se tornando uma coisa um pouco grande. Então, é muito provável que a gente faça duas lives. Agora e na sexta-feira, se eu não me engano, ou no domingo. Mas é importante dizer o seguinte, que o observador aqui é uma máquina. Então, a máquina observa que a partícula, ao passar pela dupla fenda, ela se torna onda, mas ao ser observada, ela colapsa e vira partícula. Então, a dualidade onda-partícula vai ser uma coisa que vai ser estudada. E é por isso que eu disse para vocês, para se entender quântica de uma maneira simplificada, é necessário se ter o básico. E é o básico aqui que a gente vai debater hoje, tá? É o básico. Então, dito isso, podem fazer as perguntas aí no chat, tá? Pode ir deixando aí que depois eu vou parar e a gente vai para lá. Ah, bom, vou até dar uma parada agora e falar o seguinte: está claro para todos que nós não somos, o processo de geração de vida,
ela não é o processo físico, ela é um processo energético. Está claro que nós existimos não a partir de moléculas, mas sim de partículas fundamentais, que são processos energéticos. Isso está claro para todos que estão seguindo a live? Isso está bem explícito? Porque quando a gente vai falar de quântica, nós vamos falar muito de energia. E vou deixar outra coisa claríssima aqui. Quântica não tem nada a ver com ocultismo, quântica não tem nada a ver com religião, quântica não tem nada a ver com coach espiritualista, quântica não tem nada a ver com isso. Sim, nós vamos aprender que estamos conectados a todo o sistema, mas não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário, as pessoas quando aprendessem quântica, e quando aprendem quântica, a maioria das pessoas que já estão desconectadas do Criador, elas imaginam coisas ligadas e conectadas a esses tipos de situação. Mas quando uma pessoa tem fé e conhece as Escrituras, ela se conecta diretamente ao Criador. E aí a reverência aumenta, e o respeito também. Né? A gente observa e fala, que poder incrível, porque a complexidade disso é além da imaginação. Dito isso, vamos ver aqui se tem algumas colocações, a gente pode estar. Energia vira matéria porque a energia vem do Espírito de Deus. Não, é assim, a complexidade da criação, nós vamos aqui falar sobre isso ao longo da live, mas é importante ser dito o seguinte: num primeiro momento, a gente tem que falar sobre quântica. E sobre quântica, o cérebro, a nossa visão e o cérebro juntos codificam a informação. O mundo que você vê só é real porque o seu cérebro codifica a informação. Outra coisa, o mundo macroscópico só existe porque, apesar de ele ser formado por moléculas, que é formado por átomos, então o processo de criação da humanidade de energia à matéria, você pode colocar isso igual em tudo que você vê à sua frente. Tudo isso é a mesma coisa. Tanto é verdade que as diferenças estão nas estruturas moleculares. Você não atravessa uma parede por conta de leis e por conta de estruturas moleculares. Então, existe todo um processo aí de construção. Quando se fala que as coisas são feitas de coisas não reais, as coisas são feitas de energia e é muito complexo para entender, porque você vê um mundo material e físico à sua frente, é importante dizer que existem dois pilares fundamentais. Um é o teu cérebro. Quando você é concebido, o teu cérebro é formatado. Então, ele tem uma pré-programação de reconhecimento e de conversão. Então, o seu cérebro, você nasce, ele vai criando um processo de gravação e esse processo de informação, ele está interagindo com tudo à volta. Esses processos de interação, eles vão até o mundo subatômico. Esses processos de interação têm a ver com as emoções, têm a ver com a criação da consciência, é tudo. Então, o cérebro, a gente explica isso para quem quiser aprofundar, vai lá no Conhecimento Play e assiste Desmistificando o Cérebro. Não é nem uma live tão antiga, tá? É bem recente. Você acha ali nas playlists, acho que dá na playlist principal, tá? Então, o cérebro, ele decodifica a informação. Então, ele pega todo mundo molecular que está à sua volta, que é feito de energia, tá? É incrível. Ele decodifica isso, né? E ele transforma isso na sua realidade, aquilo que você está vendo. E aí, o segundo ponto, então, primeiro é o cérebro decodificar a informação. O segundo ponto são as leis que regem tudo. A lei eletromagnética, a força nuclear forte, a força nuclear fraca e também a gravidade, né? Tanto que agora estão se dedicando à unificação disso e a dificuldade está em relação à gravidade e aos gravitons e a tudo que eles estão tentando unificar, mas não é tão simples assim. Então, esses são dois pontos muito importantes que têm que ficar claros na mente de todo mundo que vai estudar quântica. Você tem o mundo físico, macroscópico, não tem nada a ver com o subatômico, onde as leis são completamente diferentes, entra-se em probabilidades. O mundo físico é determinista, o mundo quântico é probabilista. E essas duas coisas se diferem, mas o todo é explicável. Tudo que existe é concebido no processo de energia, tá? E onda e partícula e tudo aquilo que nós vamos estudar ao longo do tempo em quântica, tá?